Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Fórum LS, referente ao pregão do dia 16 de julho de 2015, quinta-feira. Vamos então às movimentações do nosso mercado. Temos aí na tela o gráfico do índice Bovespa. Ontem o índice apresentou um candle de baixa, numa zona crítica, né? Dentro de uma tendência de baixa, o mercado fez um repique, né, até a média móvel de 21 períodos. Acredito eu que até a retração de 618, né, dessa perna de baixa. Mas a questão mais interessante aqui, mais importante, é que se o mercado fosse além dessa região aqui, passando para cima dessa linha verde, né, começaria a ficar um cenário de rompimento falso. Não que quem tem operado aqui não tenha conseguido ganhar dinheiro, mas vai ficar com um aspecto de rompimento falso. E isso provavelmente levaria o mercado a ir forte para cima, na direção oposta ao rompimento inicial. Tá? O candle de ontem abria espaço, então foi uma demonstração de entrada de vendedores. Isso poderia ser o início da retomada do movimento de zigue-zague descendente, seguindo então essa tendência de baixa. A mínima de ontem foi perdida, mas o mercado não acelerou no movimento de queda. A gente tem um candle de indecisão branco. Tá? Eu vejo o mercado bem em cima do muro. Tá? O sinal de ontem não foi forte, como nós mencionamos. O candle de hoje não favorece a movimentação baixista e também não necessariamente favorece uma movimentação altista. O mercado está bem em cima do muro, vamos ver como é que ele se comporta nos próximos pregões. Mas a gente pode já identificar agora no gráfico do mini índice, principalmente pelo intradiário, um ponto muito claro de decisão. Tá? Para os dois lados, na verdade. Vamos ver aqui. Esse aqui é o gráfico diário do mini índice, testando a zona de resistência. Repara que, novamente, apesar de ter tido um candle de preto, né, de baixa, a gente tem uma sombra inferior significativa, o mercado aqui também está em cima do muro. Vamos para o intraday. Uma definição para cima, tá? O equivalente ao rompimento daquela linha verde que nós mencionamos seria o rompimento dessa linha aqui, próximo a 54 mil pontos. Tá? Uma definição para baixo já pode ser considerada esse ponto aqui, essa zona de suporte. Repare que o mercado hoje caiu na maior parte do pregão até próximo das 3 horas da tarde e com isso atingiu novamente esse suporte em gap que o mercado vem testando, desenvolvendo desde o dia 13, lá em 53.250. Antes, nesse momento aqui, o rompimento era dificultado pela média móvel de 200 ascendente. Hoje essa média segurou os preços junto com o suporte. Mas se o mercado voltar para cá, essa média não vai ser mais obstáculo se houver o rompimento, porque ela já vai estar acima do preço. Então esse patamar aqui começa a se tornar mais crítico até do que os 52.870, mais ou menos. E ainda é um patamar de suporte, tá? Mas acho que a importância do mercado vai se concentrando neste ponto aqui. Tá? Então uma definição para baixo viria a partir daqui, uma definição para cima a partir daqui. Tá? Eu vejo, na hipótese de um rompimento altista, um movimento forte. Boa chance de ter um movimento forte, porque vai pegar muita gente com posições vendidas, né, abertas, e as pessoas provavelmente vão ter que fechar essas posições. Pode ser um movimento meio violento. O intraday de hoje não foi muito bom aqui. Tá? Foi pelo método Leandro. A gente teve um sinal de venda para o rompimento de linha d'água e possivelmente uma segunda posição. Conseguiu ganhar um bom lucro. Aqui estava bem claro para fechar a posição. A gente bateu nessa tecla no LS Live. Inclusive, né, agora está aberto para bate-papo para quem loga através do Facebook. Então, pessoal, quem é cliente da Leandro Stormer, aparece lá no LS Live, loga no nosso LS Live, lá no bate-papo através do Facebook ou do Twitter também.
e pode interagir com os usuários, então o bate-papo está ficando legal. Tá? Então, pelo método Leandro, a operação foi boa. Pelo meu modelo, tá, não foi tão bom. Eu tive o rompimento da linha d'água aqui, mas não foi acionado. O mercado ficou um pouquinho afastado para acionar pela perda mínima. Aqui há um fechamento mais claro, sem sombra, abaixo da linha d'água. A perda dessa mínima seria o ponto, ou dessa mínima mesmo. Tá? Só que eu sofri stop rapidinho pela média móvel de 9 aqui. Aqui era possível pensar numa retomada da posição, mas não é o tipo de retomada que eu quero fazer porque é contra a média móvel de 21 períodos. Então, esse movimento aqui, realmente, eu não peguei. Então, hoje o dia foi um pouquinho mais difícil dentro do método BIS. Vamos ver se amanhã o dia vai ser melhor. O mercado americano segue na movimentação altista. A gente está vendo aqui o gráfico do índice Dow Jones. Ele já está se aproximando dessa resistência intermediária. Talvez segure aqui, talvez não. O ponto principal de resistência está aqui em cima. Tem boas chances de prosseguir esse movimento em linha reta. Se fizer alguma correção, a média provavelmente vai dar suporte e deve encarar qualquer correção agora, qualquer queda como mera correção. Esse é o ponto que eu quero frisar, tá? E não como uma retomada da tendência de baixo. O S&P 500 futuro se mostra até mais forte, não dá nenhum sinal de correção e estando próximo aqui do topo histórico, provavelmente busca o topo histórico. Dólar. Nós vimos o dólar. Deixa eu corrigir o gráfico. Aqui. Na verdade, tirar a correção do gráfico. Tá? O dólar abriu possibilidade de entrada na ponta compradora aqui. Não era um sinal forte. Era mais para focar no intraday. Tá? De qualquer forma, está entrando na pressão compradora. O candle de hoje deixa mais provável que essa perna que está querendo se desenhar de alta consiga realmente se desenvolver. Tá? Olhando o contrato que a gente está operando, o mini pelo menos, tá? A gente vai ter um cenário bem parecido. Então há uma chance do mercado voltar para o topo aqui do mês de julho. Ontem nós não tivemos entrada no dólar, mas a movimentação do dólar ontem nos ajudou a estabelecer uma resistência. Tá? Por volta aqui dos 13.181, que ainda não foi alcançada no movimento de alta de hoje. Tá? O que a gente teve? O dólar rompeu a linha d'água, inclusive numa barra elefante, gráfico de 15 minutos, não acionou, tá? Fez um processo de pullback na linha d'água e com esse candle de força vendedora, era possível operar na ponta vendedora na perda da sua mínima, isso dentro do método BIS. Tá? Essa operação teve ajuste de stop pela média móvel de 9 aqui. Quando fechou novamente em cima da média móvel de 9, deixa eu dar um zoom. Não era necessário ajustar o stop, porque claramente o mercado estava contraindo, então eu deixo o stop aqui. Tá? Daí, o que acontece? Desculpa, o stop aqui. Tá? Ocorre uma barra elefante, ela não é maior do que essa, mas ela é na direção contrária. O sujeito poderia ficar em dúvida entre operar ou não essa barra, mas de qualquer forma ela estopa. Operação vendida no dólar tinha o stop aqui. No máximo o cara estaria com o stop aqui, né? Aparece esse candle de força vendedora. O cara pensa, foi ruim essa entrada. E daí surge esta barra de pressão compradora. Aqui era possível ter dúvidas de entrada, mas quando o mercado faz isso aqui, tá, isso aqui é um sinal forte. Tá? O mercado faz uma barra numa direção, uma barra na outra direção tão forte quanto, e o mercado ignora completamente essa barra e reafirma a intenção de subir numa nova barra sólida, robusta, inclusive rompendo novamente a linha d'água. Aqui era um ponto de entrada. O mercado é uma bela puxada. E nesse ponto aqui, totalmente fora da banda, era um bom ponto para encerrar posições. A gente pode acompanhar isso no LS Live hoje, mas com certeza não foi o dia mais fácil de operações. A expectativa para o dólar é de alta ainda, só que ele está numa zona meio turbulenta para o movimento de alta, bem próxima à zona de resistência com a média móvel de 200 aqui sendo obstáculo.
Então, se ele conseguir romper essa região e depois fizer um pullback para cá, daí o cenário fica mais tranquilo para compras e o próximo alvo seria a faixa de 3.221. O juro, a gente não tinha fé no repique. Eu vi aqui o gráfico diário, maior chance do juro tentar um movimento de alta e logo ceder ao movimento de queda, a retomada do movimento de queda é o que está acontecendo aparentemente. A gente tem zona de suporte aqui entre os 13.260 e os 13.190. Olhando os principais papéis, a Vale segue andando de lado, faz nada de muito diferente hoje, baixo volume. No intraday, chegou a tentar, aqui só um pouquinho, o rompimento do primeiro movimento, tá? Mas é um rompimento ruim no intraday, que esbarra tanto essa resistência quanto a média móvel de 200, a média móvel de 50, no mínimo a gente busca a confirmação, e não houve. Tá? Então, nada aqui da Vale. Petrobras também não fez nada de muito diferente, um candle de pouca amplitude de definição, então a gente segue dentro de um movimento de alta arrastado e a gente espera a retomada do movimento de queda logo mais, principalmente se o mercado atingir as médias aqui, que descem meio alinhadas, a de 21 e a de 200. No intraday, a Petrobras rompeu um primeiro movimento, o volume não foi tão significativo, mas foi acima da média, dava para buscar a operação, não precisava da confirmação, diferente da Vale, não tem nenhuma média aqui segurando os preços. Tá? Mas dentro do meu modelo também sofreu stop pela média móvel de 9, stop rápido, tá? E depois não fez mais nada. Setor cirurgia, Gerdau não fez nada demais, candle de pequena amplitude, deve ficar andando de lado mais um pouco. CSNA, mesma coisa, mas ela tem mais chance de retomar a queda para buscar o suporte principal aqui nos 4,16. Usiminas, é que agora fica um pouquinho mais interessante. A Usiminas testou a média móvel de 21 períodos ontem e hoje reage à entrada de pressão vendedora. Mas não me parece ser um bom ponto para operações na ponta vendedora. O volume foi baixo, melhor operar o rompimento do que a correção aqui. Setor bancário, Bradesco segue andando em cima da zona de resistência. Não se define, não é um bom ponto para venda, apesar do viés, né, pelo movimento prévio mais longo ser de baixa, não é um bom ponto para vendas. Se o mercado for para cima e a Bradesco estourar essa região dos 29,40, 29,50, pode ser uma boa compra com alvo lá nos 32,50. Itaú teve aquela bonificação, dificulta a análise do papel. Dentro do cenário atual, para mim o melhor movimento seria um movimento corretivo em busca dos 30,40, porque esse patamar ainda existe na memória do mercado. Tá? Compras aqui poderiam ser uma boa. Banco do Brasil abriu um gap de baixa hoje, voltou a testar agora o patamar de suporte aqui nos 23,15, R$23, forma um candle de decisão. Não sugere a operação de swing trade, mas um fechamento abaixo desse ponto aqui seria um pivô de baixa. Isso aqui pode ser considerado um cenário de gap de fuga, mas eu não faria operações de swing trade, eu buscaria operações de day trade. No geral, o setor bancário ofereceu aí vendas por barra elefante baixista. O Banco do Brasil abriu no gap de baixo, fez uma barra elefante altista que não foi acionada, e a gente teve uma barra elefante baixista, essa foi acionada, ela não alcançou o alvo, tá? Mas também não gerou stop pela média móvel de 9. Tá? No final das contas, o sujeito seria com um pequeno ganho aqui. Bradesco abriu testando a zona de resistência, fez barra elefante baixista, no acionamento conseguiu produzir uma queda aí de quase 1% e depois estopou com um pequeno ganho pela média móvel de 9. Itaú que saiu pior, gerou a mesma barra elefante baixista, mas o stop pela média móvel de 9 produziu aí um prejuízozinho de 0,20%. Coisa pouca, é verdade. Então o futuro não facilitou aquela movimentação em cima da linha d'água, indo para baixo para cima da linha d'água.
Outros gráficos que no diário chamam a atenção, ALPA 4, papel de menor liquidez, está acionando aí um pivô de alta, com gap, o volume é significativo. É mais um cenário didático do que para operar mesmo, porque a liquidez é baixa. A superação da máxima aqui poderia ser um ponto de entrada ou buscar entradas no intraday, não entraria direto. BIF3, o papel que a gente vinha olhando, ofereceu a oportunidade de compra aqui no dia 7, ficou andando de lado por 4 pregões, ontem sinalizou a possível retomada do movimento de alta, realmente seguraria nesse suporte para desenvolver um movimento de alta, e hoje começou a desenvolver um movimento com uma crescente volume, deve buscar o topo anterior. Inclusive aqui no intraday, mais um exemplo de barra elefante parecido ali com o que nós tivemos no dólar. Candle significativo de baixa, e ele foi seguido por um candle bem mais forte de alta. Isso costuma ser um sinal forte. Não chega a ser um Twin Tower, só porque essa mínima não está abaixo desse fechamento, tá? Essa abertura. Mas é um sinal de força. O único problema aqui é que a gente tinha uma certa distância para a média móvel de 20 períodos. Que deixava o trade um pouquinho mais complicado. Mas agora deve fluir. Então quem fez a operação de swing trade alguns pregões atrás, agora está com um sorriso largo. Banrisul, nós vimos uma venda confirmada aqui no Banrisul, foi uma boa venda, o papel gerou stop aqui, não parecia pelo menos ser um bom ponto de entrada para compra, mas o papel fez um forte movimento de alta com entrada de muito volume, né? Quando a gente começou a ver esse movimento e essa crescente volume, a gente disse, provavelmente o papel está marcando um fundo agudo, um fundo que vai perdurar, né? Ainda não tem uma entrada segura para compra, a gente dizia, né? A gente disse aí em algum outro farol, mas a gente vai ficar atento a algum movimento corretivo para formar um pivô. O papel subiu até o topo anterior, agora acusa alguma pressão vendedora. Não acho que seja um bom ponto para uma venda, teria que ter um candle sólido de baixa aqui para valer a pena uma venda, tá? Porque a média de 20 períodos está bem próxima, mas o ponto crucial ainda aqui em Banrisul é o rompimento agora dessa resistência, idealmente depois de a marcação de algum topinho. Tá? Hoje pode também olhar pelo intraday. CETIP. CETIP fez um movimento de alta, começou a consolidar como se fosse um maço de bandeira ou até um triângulozinho altista, não conseguiu romper com um candle que indique força, mas consegue fechar acima da zona de resistência com uma boa sombra inferior. É um papel que a gente pode olhar no intraday e buscar aí algum tipo de entrada. No intraday hoje, ofereceu um rompimento de linha d'água, que chegou a fluir bem até a média móvel de 200, mas é verdade que a venda era complicada pela proximidade com a média móvel de 21 períodos. Se tivesse bastante volume aqui, ficava mais fácil o trade, mas aqui realmente ficava um pouquinho perigoso. Goal 4. Goal 4 fez uma longa movimentação de queda. Agora forma um candlezinho pequeno de alta, distante aí da média móvel de 21 períodos. A Gerdau, que tem correlação aqui com a Goal, já deu uma freada no movimento de queda, talvez se inicie um repique, mas não é. Aqui a gente não tem característica ótima para operação de retorno à média. O candle é pequeno. As boas operações de retorno à média vêm de candles amplos, idealmente, com longa sombra inferior. Mas é um trade possível, principalmente para olhar no intraday. Talvez surgisse um gapzinho de baixa amanhã e depois a gente estivesse rompendo a linha d'água por cima, poderia ser uma boa entrada. Se o sujeito for se aventurar numa operação de swing trade, é importante salientar que nesses casos onde a gente tem candles pequenos, vale mais a pena deixar o stop bem curto do que deixar uma distância para stop. Uma margem maior. Candles pequenos é que nem estreitamento de banda de Bollinger, né? O mercado perde volatilidade quando faz um movimento direcional, a volatilidade tende a subir e tem um movimento mais violento. O mesmo caso se aplica aqui, certo? Pecar, quem buscou aquela operação de retorno à média aqui, que a gente identificou, está com um sorriso bem largo,
parecia que aqui o papel ia gerar stop na perda mínima de ontem, não foi o caso. O papel volta a subir. Alguns podem até ver nisso aqui um pivôzinho de alta. Tá? O papel para no mínimo a gente olhar no intraday e buscar day trades na ponta compradora. Olhando o semanal, o papel está bem distante da média móvel de 21 períodos. Tem um bom espaço aqui para repicar. Esse gráfico me lembra um pouco o gráfico da TIMP. Olha o gráfico da TIMP no semanal. Tinha uma grande congestão, rompeu, ficou afastado das médias e fez um repique até a base do retângulo. Talvez seja isso que venha acontecer em PK. Marco Polo começa a dar sinais, já há 2 pregões, de possível topo. O papel até se encaixaria numa venda pela perda mínima de hoje, mas não é uma venda forte. Eu fico bem atento ao Marco Polo mais para a formação de um pivô de alta, tá? Que seria um movimento corretivo, idealmente não amplo, seguido de um movimento de alta que rompesse o topo formado. Tá? É isso que eu gostaria de ver. É o mesmo caso ali de Banrisul. Tá? Mas é um papel que vale a pena de acompanhar no intraday. Tá? A gente vê aí um claro retângulo. PSSA3, a gente tinha visto um sinal de venda sendo acionado na perda mínima aqui do dia 3, tá? Com stop aqui em cima, o papel não estopou e agora começa a recompensar quem operou na ponta vendedora, mas já tem que ficar bem atento ao ajuste de stop, porque houve o teste da média móvel de 20 períodos, demorou mais do que o esperado para o papel corrigir e a média subiu acima do topo anterior. Tá? Pelo método BISE, o alvo é 10% da média da volatilidade, então seria um alvo de 2,8%. Não, perdão, aqui. O alvo seria 2,9%. Tá? O papel já alcançou esse alvo, então de qualquer forma já teria ajuste de stop acima de cada nova máxima. Okay? Também pelo stop no tempo, sinal 1, 2, 3, 4, passa a ajustar stop a partir do quarto candle para operações de retorno à média, o stop não foi acionado em nenhum momento. Tá? Se cair um pouquinho mais, testar essa linha e gerar um sinal de reversão com bom volume, pode ser uma bela sinalização para uma compra. Sabesp chamou atenção hoje, deu uma puxada na abertura, um belo gap, bastante volume. Mas está totalmente fora da banda de Bollinger, é difícil trabalhar isso aqui como um cenário de gap de fuga, né, para comprar. Isso aqui pode ser um gap de exaustão, pode ser um gap de medida, eu sei, mas estou falando do setup associado à abertura em gap. Mas é um papel para a gente olhar. No intraday, o papel ofereceu uma entrada para o rompimento de primeiro movimento, neste candle, não fluiu até o alvo, retornou e gerou stop pela média móvel de 9. Então, um pequeno prejuízo nessa operação, mas vale a pena a gente ficar atento ao papel do pregão de amanhã, sexta-feira. Smiles, sacanagem de Smiles. A gente viu compras aqui em Smiles, tá? E pelo ajuste usual de stop, a operação foi encerrada na perda dessa mínima. O papel ontem havia batido na zona de resistência, não deu sinal de reversão e hoje deu uma bela puxada, fez uma alta aí de 4,5%, rompendo a resistência aqui de abril. Tá? Esse candle tem características de exaustão, isso aqui não é uma compra. Tá? Mas eu também não acho que seja uma venda, porque apesar de ter características de exaustão, que esse candle amplo, depois de um movimento bem direcional, com bastante volume, tá? Distante da média móvel de 20 períodos, apesar de ter esses sinais, ele aparece com volume, né, rompendo uma zona de resistência. Então, uma eventual correção a partir do ponto atual, provavelmente vai ser um processo de pullback. E aqui o mercado tende a dar uma segurada. Então, eu quero ver o papel corrigindo para tentar buscar uma boa oportunidade de compra por volta dos 56. Vale a pena ficar de olho nesse papel amanhã. Esses foram os papéis que mais chamaram a atenção em termos de swing trade, na minha leitura pelo menos. Em termos intradiários de operações de day trade, eu não pude acompanhar o mercado muito de perto hoje, então eu não vi o mercado inteiro. Eu posso estar perdendo
em relação ao que eu vou mencionar aqui, algum movimento bem interessante. Mas me chamou a atenção o movimento de BIF3, que eu já mencionei, STC3, por que STC3? Na verdade não houve um day trade, claro, aqui em STC, não, na verdade houve, tá? Pelo rompimento da linha d'água aqui até houve, teria gerado stop. Mas principalmente porque monta esse retângulo, um ponto meio decisivo, em cima da média móvel de 20 períodos. Se tiver os 19 aqui rompido para cima no próximo pregão, é bem possível que o papel vai estourar no movimento de alta próximo de uns 10% para buscar 21. Tá? Se romper para baixo, média móvel de 200 provavelmente vai ser um alvo. Então o papel para ficar no nosso radar. EZTC3 cumpriu um Opening Power Breakout hoje, que já gerou uma barra elefante. Esses candles aqui reforçavam a entrada pela superação da máxima. Não chegamos a ter o alvo dessa amplitude projetada para cima, mas deu para sair com lucro. Um lucrinho aí, alguma coisa no papel. A volatilidade, o alvo para volatilidade foi alcançado. Croton, que a gente chamou a atenção do último farol, fez um movimento de queda. A gente mencionou que era legal olhar pelo intraday. No intraday houve uma entrada para o rompimento de linha d'água, candle branco ignorado, fechamento sem sombra abaixo da linha d'água, perda dessa mínima seria uma entrada bem interessante. Aqui um pouquinho atrasado, mas poderia ser aqui também. A gente teve um bom movimento de queda, de 2,5% mais ou menos, e depois uma finalização do trade aqui. Tá? O sujeito segurou pela linha, pela média móvel de 9, conseguiu carregar um pouquinho mais, mas alcançando esse fechamento de gap, média móvel de 200, e formando esse candle de força compradora fora das bandas, melhor era encerrar a operação. TIMP segue na tendência de baixa. A gente teve uma operação de venda aqui no candle do dia 8, ela vai fluindo bem, e agora o papel vai rompendo o suporte 9,50, o que pode levar o papel então para os 8,70. Tá? No intraday a gente teve uma barra elefante, que rompeu a linha d'água, até um pullbackzinho na linha d'água, e depois o papel afundou. Tá? Aqui também era um bom ponto para ajustar stop, porque aqui a gente tem um Twin Towers. Na verdade o lucro foi bem baixo, mas no stop a gente não olha muito isso. Então foi uma boa operação em TIMP3. Cosan foi uma pena. Esse rompimento de linha d'água em Cosan foi bem bonito. Acionou, o mesmo candle que acionou, fechou acima da média móvel de 9 e já estopou. Pelo menos foi rápido. E a outra operação que eu mencionaria seria essa BESP, que nós já vimos. Então é isso, pessoal. Finalizo o farol por aqui. Ficou um pouco mais longo que eu gostaria, mas paciência. Vejo vocês amanhã.